O Homem-Aranha vai morrer em Homem-Aranha Um Novo Dia. Calma, calma, isso não é um spoiler. É apenas uma teoria que gira em torno de uma transformação que vai acontecer com o personagem nesse novo filme. Já que o trailer, né, os trailers já deixaram claro que ele vai desenvolver a famosa teia orgânica. A mesma teia orgânica ali que veio com o Peter Parker do Tobey Maguire. E que agora o nosso Peter Parker do Tom Holland também vai desenvolver. E aí eu falei, cara, eu quero saber de onde que veio essa ideia, provavelmente isso deve ter algum paralelo com os quadrinhos, e eu achei duas histórias e eu li uma dessas histórias, e é sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Porque eu li a história O Outro, que é basicamente uma história de horror corporal, só que com o Peter Parker ali no centro dessa história toda. Então será que Homem-Aranha Um Novo Dia vai ser um terror corporal, né? Eu acho que a Marvel não seria tão ousada a este ponto, até porque é uma história que ela é bem nojenta em vários aspectos. Mas ainda assim, eu acho que é fascinante pra gente trazer essa história como referência pra entender o que pode acontecer aí com o Teioso no novo filme dele. Então vamos falar um pouco sobre O Outro, né, que é uma história em quadrinhos que ela é um arco de história em quadrinhos contada em 12 histórias, né, 12 capítulos ali, onde o Peter Parker, ele descobre que ele está doente. Ele está basicamente ali com um câncer, né, porque tem a ver com a radioatividade da aranha. Isso nunca é dado nome aos bois nos quadrinhos, mas ele passa na mão de várias pessoas ali pra tentar descobrir o que tá acontecendo com ele, né? E dentre eles, personagens como Tony Stark, T'Challa, Reed Richards, Bruce Banner, todos ali tentando encontrar o que tá acontecendo com ele e, claro, tentar evitar que ele venha a, né? E algumas dessas falas indicam que seja lá o que está acontecendo com ele, não dá pra reverter, pelo menos não num tempo hábil de salvar a vida dele, e que tem a ver com a radioatividade da aranha que picou o personagem. Lembrando que isso tem várias versões no cinema, mas dos quadrinhos, oficialmente, a aranha que picou o Peter Parker é uma aranha radioativa, né? E a radioatividade e tudo mais. Então, isso tem a ver com essa radioatividade que está no corpo dele, não é à toa que eles vão atrás do Bruce Banner, que é o grande perito em radioatividade, que, né, radioatividade gama, enfim. E aí o Hulk tá no filme, né? Então a gente começa a ver algumas questões ali que podem fazer com que O Outro seja uma história realmente de inspiração para um novo dia. Acontece que mesmo tentando evitar o próprio destino, Peter Parker acaba ali falecendo, e isso dá início a um processo de mutação, evolução com o personagem. Depois que o corpo dele é levado pro necrotério, tudo, claro, junto com os Vingadores, para ninguém descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha, esse corpo eclode e algo sai dali, algo sai desse corpo, né? Só que ninguém sabe exatamente o que, porque ninguém consegue ver o que saiu dali. O que a gente sabe é que seja lá o que saiu do corpo do Peter Parker e deixou aquela carcaça pra trás, fez um casulo no meio de Nova York, ali embaixo de uma ponte, perto de um parque, do qual um novo Peter Parker surge. Um Peter Parker sem nenhum machucado, sem nenhum ferimento que ele acumulou durante toda a sua vida. Inclusive, ele tem até as amígdalas de volta, né? As amígdalas que tinham sido removidas quando ele era criança, cresceram de volta. É literalmente um corpo novo, é literalmente um renascimento, né? Todo um processo de morte, transformação e renascimento pelo qual o Peter Parker passa nesse arco. Só que com isso, né, com grandes renascimentos, vem grandes transformações. E isso faz com que os poderes dele se alterem nos quadrinhos. Ele ganha novos poderes, como por exemplo, um sentido aranha mais afiado, uma ligação direta com as aranhas, né? Ele consegue identificar espécies de aranha só de estar perto delas. Ele também desenvolve visão noturna, 2 ferrões nos braços dele, que lembram muito os ferrões do Wolverine. Ele até comenta que parece que ele tava com inveja do Wolverine para desenvolver aquilo. E ele também consegue meio que usar toda a extensão da pele dele, como ele usa a pele dos dedos para grudar nas paredes, né? Então ele consegue fazer como as próprias aranhas carregarem algo nas costas, né? Isso é colocado à prova nos quadrinhos quando ele salva uma criança de um prédio em chamas e ele simplesmente bota ela nas costas e ela gruda nas costas dele. Enfim, eu acho, obviamente, que a gente não vai chegar a nada tão aparentemente grotesco e nojento no filme, e eu acho que mesmo a transformação dele vai ser bem mais leve do que é nos quadrinhos, que tem vários momentos um pouco mais pesados, um pouco mais de gore, realmente de horror corporal. Mas eu acho que a gente tá tendo aí uma leve adaptação de O Outro quando a gente para pra pensar que ele, as teias orgânicas, em outro arco dos quadrinhos de um ano anterior. Então em 2004, já inspirado pelos filmes do Tobey Maguire, a Marvel fez um arco ali chamado Mudanças, onde o Peter Parker, ele vira uma aranha e depois essa aranha morre e aí ele renasce do corpo da aranha. E é bem mais bizarro, é meio a mosca. E aí,
dessa fase ele vem com as teias orgânicas. Por mais que esses arcos sejam muito redundantes, existe uma distinção que a Marvel fez muito clara na época, que é um arco sobre os poderes de um ponto de vista científico, né, no arco Mudanças, e o arco outro é muito mais voltado para um lado místico do Homem-Aranha, né, porque esses poderes, eles vêm do princípio de que ele tem que aceitar o ponto místico, o lugar místico dele ali, como um totem do espírito da aranha. E por mais que seja muito maluco a gente parar pra pensar isso, né, já que até mesmo o MCU ele é muito sempre voltado pra ficção científica, o próprio No Way Home, né, o Sem Volta Pra Casa, já tinha a presença do Stephen Strange, então não é tão estranho se a gente parar pra pensar que eles podem querer trazer um pouco da carga mística ali pros poderes do Homem-Aranha nos cinemas, assim como eles já fizeram nos quadrinhos, e eu explico um pouco disso mais quando eu colocar as teorias pro futuro. Por enquanto, vamos focar ainda em Homem-Aranha Um Novo Dia, já que a gente tem que parar pra pensar o que realmente vai desenvolver os poderes dele no filme. E aqui é onde eu acho isso mais interessante, porque existem várias possibilidades para ele ter esse gatilho de transformação. E um dos conceitos mais legais que eu achei pesquisando para esse vídeo é o conceito da epigenética, que é basicamente uma exposição a outros seres vivos que pode ativar genes adormecidos, como por exemplo aranhas que realmente ligam genes adormecidos quando elas entram em contato com outras aranhas. Isso de alguma forma lembra o que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Porque o Peter Parker do Tom Holland, assim como o Peter Parker do Andrew Garfield, foram expostos ali ao Peter Parker do Tobey Maguire, fazendo com que eles possam ter esses genes ativados e gerando essa nova mutação, né, nos poderes dele. Ele pode realmente já ter aquele gene da teia orgânica, só que estava adormecido e agora acordou, já que ele foi exposto a outra espécie de Homem-Aranha. É muito maluco parar pra pensar que eles podem usar esse conceito. Sinceramente, eu acho que é um conceito muito profundo pra eles tentarem abordar, mas eu acho um conceito muito legal. Se você achou muito legal e tá gostando desse vídeo, já aproveita pra se inscrever nesse canal, que tem muito mais conteúdo nesse estilo por aqui. E se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de filmes aqui no canal. Estamos em especial Homem-Aranha Um Novo Dia, então já aproveita pra deixar aquele like e também comentar qual é o seu Homem-Aranha favorito e qual é a sua teoria sobre os poderes da teia orgânica no novo filme. Tô curioso pra saber o que você acha disso. Mas bora continuar falando da próxima teoria, porque se tem o conceito da epigenética que eu acho sensacional ser utilizado, tem um outro conceito muito mais próximo aos quadrinhos que também pode ser colocado aqui depois de No Way Home, né? Depois de Sem Volta Pra Casa, que é direto da cena pós-crédito. Se você parar pra lembrar, o Ed Brock, do Tom Hardy, deixou uma gotinha ali do simbionte pra trás. E se, de alguma maneira, o Peter Parker do Tom Holland já entrar em contato com o simbionte neste filme, e mesmo que a gente não vá ter uniforme negro, Venom, nada do tipo, isso dê esse gatilho nos poderes, né? O simbionte tente, sei lá, acelerar o tipo de evolução natural do Peter Parker, fazendo com que, inclusive, a gente tenha aquela versão do Homem-Aranha um pouco mais brava, né? Um pouco mais animalesca, que até a gente tem no trailer, aquela cena com os olhos negros, né, os olhos completamente pretos, realmente meio animalesco. Será que isso já é um princípio aí da fase do uniforme negro, da simbiose do Homem-Aranha, que é um arco tão clássico do personagem? Bom, poderia ser e também poderia estar realmente ligado com as teias orgânicas, né, com o gatilho desse desenvolvimento do personagem. E eu não tô nem entrando aqui na questão da personagem da série Sync, que a gente ainda não sabe exatamente quem é, né? A gente sabe que pode ser a Jean Grey, pode não ser, mas ela também pode estar diretamente envolvida com esse gatilho aí dos poderes do Homem-Aranha se alterarem. O que traz uma outra questão. Por que agora? E qual que é o significado dessa história pra Homem-Aranha Um Novo Dia, né? Eu acho que faz todo sentido quando a gente para pra pensar que o personagem ele passa por ciclos e que esse ciclo, tanto do arco Mudanças, que é o arco da aranha gigante, quanto do arco O Outro, que é esse arco que eu falei, onde ele é literalmente morto e depois ele ressurge, são arcos que trazem esse sentido de renovação pro personagem de alguma maneira. E a gente tá vendo um Peter Parker que ele precisa passar por essa renovação, né? Ele tá sozinho, ele tá solitário, ele tá talvez no momento de maior estresse da carreira dele que a gente está vendo no cinema, principalmente considerando apenas o arco do Tom Holland. Então talvez todo esse estresse realmente seja o que vai dar o gatilho dos poderes, e isso traga também um significado narrativo meio poético pro personagem, né? É um novo dia, é uma nova fase, e para isso nada melhor do que a gente mexer nos poderes dele, dar uma chacoalhada até mesmo no ser interno que é o Peter Parker, o Homem-Aranha, e
talvez isso se ligue ou não com esse conceito místico, que eu acho que talvez fosse demais pra esse filme, né? Realmente não acho tão legal quando o Homem-Aranha ele vai pra esse lado muito místico da mitologia dele. Porém, existe um conceito que eu acho legal, que é de trazer o vilão Morlun, que é um vilão que ele está intrinsecamente ligado à mitologia do Homem-Aranha, justamente quando a gente olha para esse lado místico, esse lado do Totem-Aranha, já que existem várias pessoas-aranha. O próprio cinema já trouxe esse conceito com o multiverso, já trouxe esse conceito com os outros Homem-Aranhas, e que tem todo um lance de que o Morlun é esse vilão que ele se alimenta das energias, ele se alimenta dos corpos das pessoas-aranhas. Eu sei, eu tô jogando isso muito pro horror corporal, eu não tô falando que a Marvel vai trazer isso, mas ela pode trazer um Morlun de alguma forma, né? Adaptar o Morlun de alguma maneira. Só que a parte mais interessante quanto a isso não é nem o Morlun em si, né? Que é esse vilão que está no quadrinho do outro. E sim no conceito de que ele é um ser interdimensional, ou seja, ele é um ser que persegue Homens-Aranhas em todo o multiverso. E se por um lado a gente já teve Peter Parker do Tobey Maguire e Peter Parker do Andrew Garfield, e se eu falar que talvez a aparição do Morlun pode ser talvez o princípio da introdução de Miles Morales? Porque com certeza as cabecinhas criativas ali da Marvel já estão conversando sobre trazer o Miles Morales, talvez até mesmo nos próximos filmes do Tom Holland. Se a gente para pra pensar que esse arco ele vai abrir uma nova trilogia e que essa trilogia ela vai ter que fechar em algum momento, talvez eles já estejam planejando trazer o Miles Morales para ser o próximo Homem-Aranha de uma próxima trilogia. E trazer o Morlun agora, e trazer todo esse lance do desenvolvimento dos poderes do Peter, seria um ótimo jeito de dar esse pontapé inicial nessa nova fase, né? E trabalhar esse lance do significado das pessoas-aranha, de ter uma pessoa-aranha em toda a realidade, e de que existem, além do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, outros homens e mulheres-aranha, né? Existem outras pessoas-aranha que podem, inclusive, ser alvos do Morlun no futuro. Se você é uma pessoa que não é muito dos quadrinhos, só pra você ter uma ideia, o Morlun ele é um dos personagens que é um dos gatilhos, ele é um dos pontapés iniciais pro arco do Aranhaverso. Então é um arco que ele, não que ele foi adaptado nos filmes do Aranhaverso, né, nas animações, mas é um arco que começou a brincar com essa ideia de ter várias pessoas-aranha, ter a Gwen-Aranha, por exemplo, e que poderia, talvez, no futuro aí, no Homem-Aranha 5, no Homem-Aranha 6, trazer esse elemento para trazer outros personagens aranha, né, digamos assim. Enfim, aqui eu já tô conjecturando, tô brincando com as ideias de teorias, tô brincando com as ideias de futuro, mas o lance é que o outro é uma história que ela é muito interessante e apesar de ter os seus problemas, ter as suas limitações, e ela é um horror corporal gigantesco que eu nem sonho que a Marvel vá arranhar ali, sei lá, 10% da superfície do que é o quadrinho, mas o fato é que a gente vai ter essa transformação e que seria muito interessante se eles brincassem de horror corporal com o Homem-Aranha no cinema, fala sério. E esse é um filme que já que eles vão pra esse lado, já que eles vão fazer essa mutação ali nos poderes dele, bom, é a hora certa. O que até, parando pra pensar, faria sentido ter a Jean Grey no filme, já que ela é uma mutante, tem todo o lance da mutação. Bom, é isso, eu não tinha comprado a ideia da Jean Grey no filme até agora, falando aqui pra vocês, mas quem sabe, né? Mas vamos ver, a gente vai ter que esperar esse filme sair pra gente descobrir por que os poderes dele vão mudar. Será que, se é que eles vão dar uma desculpa pros poderes dele mudar, né? Não decidir do nada simplesmente, ah não, os poderes dele mudaram porque mudaram. Mas por enquanto, é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.